noite, queridos, a graça e a paz do Senhor, amém? Eu estou com um pouquinho de frio, mas o bom é que essa igreja é aquecida pelo Espírito Santo. O bom é isso. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz de estar aqui de volta. Eu estive, na época em que esteve aqui o pastor Shaine e a missionária Irani, já tem uns meses, né? Até nem sabia chegar aqui mais. Mas graças a Deus que nós chegamos cedo, fomos para a Igreja Assembleia de Deus, desde 5h10 estávamos lá. E a irmã Ana Ibrahim foi nos pegar lá. E eu quero abrir um espaço aqui, queridos, com autorização da liderança, para que a Daniela venha aqui, essa amiga que eu conheci o ano passado no CBM, mulher de Deus. Ela, juntamente com seu esposo e a sua filhinha, estarão indo para a Tailândia, daqui a uns 2 anos, mais ou menos, e ela tem trabalhado no foco de missões para estar mobilizando igrejas aqui no Brasil. E ela vai falar melhor, porque ela entende melhor do assunto do que eu. Paz do Senhor, amém? Muito bom a gente estar orando por uma missionária aqui hoje, porque o que eu vou falar é sobre envio missionário. A palavra de Deus diz em Romanos 10 o seguinte: como, pois, ouvirão, crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? A gente precisa entender uma coisa muito importante. O berço, a chave do movimento missionário, não é o missionário. A chave do movimento missionário é a igreja local. Aqui é o berçário dos missionários. Eles nascem aqui, crescem aqui, são discipulados, são treinados, são inspirados, despertados e enviados para as organizações de treinamento. Se a igreja não participa com missões, nesse processo de despertamento, nada acontece. Vocês nem vão gastar dinheiro, porque não vai ter a quem apoiar. Nós estamos montando um curso inédito no Brasil, aqui em Brasília, de gestão de missões na igreja local. Esse curso é para formar enviadores, capacitar pessoas que querem servir a Deus, não exatamente no extremo norte da Tailândia ou em Guiné-Bissau, mas querem servir a Deus aqui, sendo suporte para enviar missionários. Sendo uma bênção nos ministérios de missões, nos departamentos de intercessão, enviando, sustentando obreiros. Esse curso, nós não queremos missionário lá. Nós só queremos pessoas como você, que tem um coração ardendo por missões e que quer encontrar o seu lugar nesse pedacinho chamado obra missionária. Então, o curso, ele acontece de 29 de junho a 10 de julho, manhã, tarde e noite. Nós teremos professores altamente capacitados, os melhores do Brasil nessas áreas. Estaremos estudando vários temas relacionados à teologia do chamado, da vocação, sistemas de classificação, gestão de conselho. Pessoas do Brasil inteiro vêm ministrar e já tem gente do Brasil inteiro inscrita. Nós já temos 25% das vagas preenchidas por pessoas de norte a sul. Quero que você envie alguém aqui dessa igreja, ou que você mesmo possa ser resposta de oração e estar lá conosco. Mas se por um acaso você não puder estar amanhã, tarde e noite conosco, eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos, junto com o curso G1000, Gestão de Missões na Igreja Local, trazendo um outro curso que vai preencher as noites desse treinamento, chamado Perspectivas. Perspectivas é um curso internacional muito forte nos Estados Unidos, tem 250 turmas lá esse ano. E aí também está nascendo em algumas outras nações, inclusive em nações em que o evangelho sofre graves barreiras para ser pregado. O curso ele surgiu há mais ou menos 30 anos e tem dado para pessoas comuns, como eu e você, um entendimento transformador sobre missões. Perspectiva bíblica, histórica, estratégica e cultural de missões, em 12 aulas. Então, todas as noites e sábado, por 2 ocasiões, por 2 aulas, nós teremos o Perspectivas pela primeira vez no Centro-Oeste. O curso Perspectivas custa R$300. Você vai ganhar um livro que, na editora Vida Nova, custa R$115. Então, só o livro custa R$115. Você vai fazer o curso inteiro do livro Perspectivas por R$300 e você pode dividir em 10 vezes. Está melhor que Casas Bahia esse negócio. Mas eu queria incentivar você a fazer. Vai ser lá na base da Além, mas a gente quer trazer o curso para
as regiões de Brasília, que ele ainda não acontece. É só a primeira edição. Então, eu preciso que você esteja lá, para a gente trazer mais para cá o curso. Né? Guará é provavelmente a próxima região que ele vai chegar. Então, eu preciso de você lá. Eu peço a Deus que você seja uma bênção aqui nessa igreja e que essa igreja continue participando de missões de forma efetiva, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Deus abençoe, irmãos. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia num texto muito conhecido, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versos 35 ao verso 37. Essa mensagem que vou pensar com vocês nessa noite, Deus já ministrou o meu coração, Deus já falou comigo, Deus já me exortou, Deus já me instruiu. E eu quero dizer para vocês que antes que chegue aqui, ela já passou por aqui. E eu sei que com certeza Deus vai, nessa noite, ministrar ao seu e ao meu coração. Amém? Sentado como vocês estão, vocês podem me acompanhar. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 9, dos versos 35 a 37. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Curve sua cabeça neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para tratar acerca das coisas do reino. E é pelo reino e para o reino que nós estamos aqui, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nesse vaso de barro frágil, ó Deus, que o Senhor me use na dependência do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, me capacita nessa noite para transmitir a Tua palavra, Senhor. E que nesse espaço que há entre a minha voz e aos ouvidos dos Teus servos, o Teu Espírito possa traduzir a palavra rema para a glória, louvor e exaltação do Teu nome, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de pensar com vocês acerca do seguinte tema. Não feche sua Bíblia, que nós iremos usar esses textos ainda. Chamados por Cristo para ser como Cristo. Chamados por Cristo para ser como Cristo. O chamado segundo a teologia da prosperidade é o chamado sem qualquer dificuldade ou desafio. Um chamado onde eu decreto, eu determino e todas as coisas, elas precisam acontecer ao meu favor. Afinal de contas, eu sou filho do rei e eu preciso reivindicar os meus direitos. Esta é uma mensagem antropocêntrica, onde o homem torna-se o centro de todas as coisas. Logo, a mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro, deixa de ser o propósito do meu chamado. Queridos, e o propósito do chamado, ele não consiste apenas em interesses visíveis, palpáveis, mas ele se solidifica no divino, onde o próprio Deus nos chama essa vida com Ele e nos delega tarefas específicas no seu reino. Tendo em vista o quê? Tendo em vista a glorificação do seu nome. Prova disso, nós vemos na carta de 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Observamos que o chamado em que nos elegeu antes da fundação do mundo, como filhos amados, foi um chamado de privilégios, mas também foi um chamado para responsabilidade. O texto diz: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Mas com que finalidade esses privilégios? O próprio texto responde: a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo do chamado. Queridos, e voltando ao Evangelho de Mateus, nós vemos que os pais da igreja primitiva, eles concordam unanimemente que Mateus foi um dos 12 apóstolos que foi autor desse evangelho. Observamos que a natureza judaica do evangelho pode fazer supor que tenha sido escrito na Palestina, embora muitos pensem que foi gerado em Antioquia da Síria. E alguns estudiosos da Bíblia, com base em características judaicas, sustentam que foi escrito no período da igreja primitiva, possivelmente no começo da década de 50.
e a quem se destinava esse evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, ele foi escrito em grego, seus leitores, sem dúvidas, eles também eram falantes dessa língua. Do que parece que eles também eram judeus. E é interessante notar que Mateus, ele se preocupa com o cumprimento do Antigo Testamento. Observamos que ele faz mais alusão ao Antigo Testamento e citações do que qualquer outro autor no Novo Testamento. Ele remonta a ascendência de Jesus a Abraão, conforme o capítulo 1, dos versos 1 ao 17. E ele realça o papel de Jesus como filho de Davi no capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. E qual o propósito principal desse evangelho de Mateus? É comprovar justamente, queridos, aos seus leitores que Jesus, ele era o Messias, por eles esperados. E é interessante que o seu método, ele consiste primordialmente em demonstrar que Jesus, por sua vida e ministério, ele cumpriu o Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quanto à estrutura desse evangelho, nós podemos ver que o evangelho inteiro, ele é narrado em cima de 5 grandes discursos. E fica bem claro que essa disposição, ela é premeditada. Porque cada discurso, ele termina com o seguinte refrão: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, ou mesmo palavras semelhantes. E nós vemos tais registros no capítulo 7, o verso 28, no capítulo 11, o verso 1, no capítulo 13, o verso 53, no capítulo 19, o verso 1, e no capítulo 26, e o verso 1 do Evangelho de Mateus. E é interessante observar que essa introdução do Evangelho de Mateus é uma introdução de esperança. Com a chegada do Messias, o Salvador do mundo, nos capítulos 1 e 2. E a sua conclusão é uma conclusão inspiradora, porque no capítulo 28, dos versos 16 a 20, fala justamente da grande comissão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante notar que quando voltamos ao contexto desse texto, nós observamos, queridos, que o capítulo 8 e 9, temos uma coletânea de milagres realizados por Jesus. Ou seja, o reino de Deus havia chegado e era sinalizado pela pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E esses versos que nós lemos a partir do verso 35, nós constatamos a dinâmica e o compromisso com a qual Jesus realizava o seu ministério. O verso 35 diz que ele percorria todas as cidades e povoados, ou seja, da Galileia. Ou seja, os centros urbanos de sua época, bem como os lugares periféricos. Jesus estava lá para levar a mensagem do reino de Deus. E o desejo de Jesus não era apenas alcançar as classes ricas, abastardas, mas principalmente os excluídos, aqueles que viviam à margem da sociedade. Era esses que Jesus queria alcançá-los. E qual era o objetivo de Jesus ao aproximar-se das multidões? Referia-se justamente a ensinar a palavra, pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de enfermidade. Aleluia. Nisso, querido, nós vemos o excelente modelo, a vida de Cristo para a sua igreja. Logo nós entendemos que aqueles como nós que fomos chamados por Cristo, para ser como Cristo, precisamos tomar como base algumas lições para a nossa vida diária. E a primeira lição que nós precisamos tomar como base para a nossa vida diária é que nós precisamos ver como Jesus viu. Veja o que diz o verso 36, parte A. Vendo ele as multidões. Jesus viu as multidões não apenas como massa humana, como grupo de pessoas. Ele viu cada um na sua individualidade. Independente de cor, raça ou posição social, Jesus viu cada um na sua individualidade. Prova disso, Mateus capítulo 9, o verso 9. O texto diz que Jesus viu um homem chamado Mateus. E o olhar de Jesus para Mateus não foi simplesmente para questionar acerca das suas falhas de caráter no que diz respeito a defraudar o dinheiro público, pois Mateus era um coletor de impostos. Ou seja, hoje ele trabalharia na Secretaria da Fazenda, na Receita Federal. Mas o olhar de Jesus para Mateus foi para expressar uma palavra, um convite, que moveu o coração de Mateus. Vem e segue-me. Imagino eu, queridos, certamente, aquelas palavras de Jesus inundou o coração de Mateus,
a ponto dele mesmo refletir sobre o seu estado de miserabilidade espiritual. Jesus vê o homem na sua individualidade. Mas se nós voltarmos no capítulo 8, dos versos 5 ao verso 10, nós iremos encontrar uma passagem muito conhecida. A cura do servo do centurião. O centurião era um gentil que desempenhava funções em território judaico. E é interessante notar que esse centurião, ele comandava grupo de 60 a 100 homens, soldados, mantendo a ordem, garantindo o pagamento de impostos, prestando serviço nas províncias, tendo com frequência competências judaicas ou mesmo administrativas. Tantas demandas na vida desse homem, mas havia um foco que lhe preocupava. Era o seu servo enfermo em casa. E é interessante notar que ao ouvir falar acerca da pessoa de Jesus, esse centurião resolve ter com o mestre. Mas constrangido pela disposição de Jesus de ir à sua casa, encontrar com seu escravo, ele o argumenta. E o centurião diz para o Senhor Jesus: pois também eu sou homem sob autoridades e soldado sobre as minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. Ou seja, o que aquele centurião desejava era apenas uma palavra de autoridade de Jesus para que o seu servo pudesse ser curado. Logo Jesus viu a sinceridade daquele coração e Jesus declara: eu nunca vi tanta fé em Israel. Ou seja, o centurião foi elogiado por Jesus, por sua fé, amor e dedicação ao seu escravo. Volto a dizer, nisso nós vemos o cuidado de Jesus em se preocupar com as necessidades de cada ser humano. O Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos, a palavra encarnada, na sua encarnação, ela se fez um de nós sem pecado. Se fez um de nós quanto a sentir as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas crises. E nós precisamos ver como Jesus viu, como o nosso mestre viu. No nosso trabalho, na faculdade, na universidade, no ir, no vir, no trem, no ônibus, precisamos ver as pessoas como Jesus viu. Isso me faz lembrar, queridos, quando eu voltei de Guiné-Bissau, fui trabalhar um tempo em São Gabriel da Cachoeira, no projeto Amanagé. E quando eu cheguei naquela semana, já fui me hospedar na casa de missões do projeto. E eu ouvi que atrás da minha casa tinha uma vizinha que sempre, todas as manhãs, ela lavava a louça. E eu já estava inquieta, porque eu falei: Jesus, eu tenho que me aproximar dessa mulher. E quando foi uma certa manhã, propositalmente, eu desci por trás, o muro estava quebrado só para olhar a caixa d'água. E quando eu olhei, aquela mulher estava do outro lado, lavando louça, em cima de uma banca já velha de madeira, e eu dei bom dia para ela. E ela falou: já estou sabendo, você é a nova missionária da cidade. Cidade pequena. E eu falei: sim. E eu perguntei o nome dela, ela me falou, eu me apresentei, e eu falei: a senhora conhece Jesus? Ela baixou a cabeça. Eu falei: olhe para mim, a senhora conhece Jesus? E ela começou a chorar. Aquela mulher começou a chorar e ela disse: você não sabe o que você está me perguntando. Eu falei: tenho consciência do que eu estou lhe perguntando. Ela falou: ontem à noite, eu entrei no meu quarto, eu estava em crises. E eu peguei minha Bíblia depois de 1 ano e eu falei: Senhor, se o Senhor me ama, mande alguém para falar comigo. Aleluia. E naquela manhã, queridos, nós começamos a partilhar da palavra de Deus. E aquela mulher começou a contar o que Deus havia lhe dado. Deus lhe deu carro, Deus lhe deu casa. Deus lhe deu um pouco de recursos para sobreviver, lhe deu faculdade. E aquela mulher simplesmente abandonou o Senhor. Mas naquela manhã, foi uma manhã especial, onde Deus teve um encontro, onde Deus esteve ali conosco e moveu o coração daquela mulher. A igreja precisa ver como Jesus viu, sem críticas, sem preconceitos, buscando se doar em favor de cada indivíduo até ver Cristo sendo formado na vida das multidões. Mas ver como Jesus viu não é suficiente. Nós precisamos também, em segundo lugar, nos compadecer como Jesus se compadeceu. O texto
36b do verso diz: compadeceu-se delas porque estavam aflitas e desesperadas. Mateus aqui ele descreve como se encontravam as multidões. As multidões se encontravam aflitas e desesperadas. E baseado nesse texto aqui, queridos, nós entendemos que aqui não apenas os judeus estavam incluídos, mas também os gentios. Jesus foi sensibilizado pelo estado em que se encontravam as multidões. Jesus não apenas viu, mas ele também se compadeceu. E eu volto a dizer, o que faz um aglomerado de indivíduos, o que faz uma multidão, é um aglomerado de indivíduos. E Jesus não vê apenas uma multidão, Jesus vê cada um na sua individualidade. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 a 52, nós encontramos uma passagem muito conhecida. O cego de Jericó. O texto diz que Jesus ia entrando na cidade. E o verso 47 diz que quando o cego ouve a multidão, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, é interessante notar que aquele cego, ele não apenas diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele foi no âmago, ele bateu no coração de Jesus, porque ele disse: Jesus, filho de Davi. Bartimeu usa aqui um título messiânico. Bartimeu sabia justamente porque ele demonstra conhecimento acerca da promessa das Escrituras. Ele acredita que Jesus, ele cumpre as promessas na descendência de Davi, conforme Mateus capítulo 1 e o verso 1. E ao ouvir essa expressão, Jesus, filho de Davi, chama a atenção do coração de Jesus e ele diz: manda chamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí Jesus realmente mostra a natureza do verdadeiro Messias, mostrando-lhe amor, compaixão e não apenas curando a sua visão humana, mas dando-lhe a oportunidade de conhecer o esperado das nações, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Ter compaixão dos que padecem dores, crises, desesperos, perdas, enfim. Isso me faz lembrar, queridos, quando eu trabalhei na Guiné-Bissau, em Gabu. A minha primeira viagem a Guiné-Bissau, quando eu passei 1 ano. Todas as manhãs havia uma senhora por nome de Bailo, que ela ia catar água na minha casa. Quando foi um determinado dia, essa mulher chegou, e ela chegou um pouco abatida, e eu já percebi, e eu já cumprimentei-a com a mantenha, como a Cobumance, como você amanheceu. E ela falou: amanheci bem. E ela olhou para mim, levantou o dedo, muito magrinha, e olhou para mim e falou assim: Yuri tá fica na cal e tá fala de que a boi cedo suma Jesus Cristo, a boi tá mata a fome de Yuri. O que quer dizer isso? Traduza, por favor, Nancy. Ela disse: a Yuri ficou em casa, sua filhinha de 6 anos, e Yuri chorou demais. Yuri falou de que você é como Jesus, você mata a fome de Yuri. Por quê, queridos? Todas as manhãs, aquela criança, quando vinha com a sua mãe catar água, eu sentava com ela, com 6 anos de idade, pegava um pedaço de pão, passava um pouco de manteiga, café lá é café, é bebida de branco. Quando eu estive lá a primeira vez, o dólar estava R$3. 1 quilo de café custava R$45. E tomar café para aquela criança era algo honroso. E eu sentava com ela e dizia: Yuri, esse alimento quem nos deu foi o Pai que está nos céus. Vamos agradecê-lo. E naquela manhã, a sua mãe falou que não dava para levá-la, porque de lá da minha casa, ela ia para Jucum. Mas Yuri, certo dia na escola bíblica dominical, ela ouviu falar de uma passagem de que Jesus havia alimentado uma grande multidão. Yuri chega e fala: Mamel, misti bai caldi Nancy, pabia de que Nancy cedo suma Jesus Cristo. Eu quero ir para a casa da Nancy, porque a Nancy é como Jesus Cristo. Nancy mata a minha fome. Naquela manhã, queridos, eu confesso, eu me emocionei. E eu falei: a partir de hoje eu quero dizer para você, Bailo, não deixe de trazer sua filha à minha casa, mesmo que você vá para Jocum. Ver como Jesus viu, se compadecer como Jesus se compadeceu, queridos. Nós, como igreja, nós precisamos seguir o modelo de Cristo se nós queremos realizar uma missão relevante.
Precisamos nos identificar com as pessoas em todos os segmentos da sociedade. Não nos conformar com essa vida que nós levamos de ir e de vir no nosso conforto. Mas precisamos olhar para o outro. Nós precisamos olhar para o outro a partir da nossa própria comunidade cristã. Se estender além dessas portas. Ir à cidade do Guará, Brasília, o Brasil e além fronteiras. Pois é isso que Deus deseja. Porque quando a compaixão passar a fazer parte da minha e da sua rotina, algo diferente vai acontecer na nossa vida, porque eu e você decidimos ter compaixão das pessoas como Jesus teve. Queridos, isso é ser igreja. Quando as nossas forças, projetos e alicerçados, eles estão canalizados em servir ao Senhor. Isso é ser parecido com Cristo. Isso é ter compaixão como Jesus teve. Aleluia. Mas precisamos não apenas ver como Jesus viu. Não apenas nos compadecer como Jesus se compadeceu, nós também precisamos ter a dimensão da colheita que Jesus teve. Veja o que diz o verso 37a, a seara é grande. Jesus aqui, ele se referia à nação de Israel, e mais tarde ao mundo inteiro, quando ele declara em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. A dimensão da colheita exige ação na seara espiritual. E os servos que deixam a seara sem ceifar, eles são considerados negligentes, preguiçosos diante do Senhor. Queridos, Jesus usou essa ilustração aqui porque era algo conhecido, algo familiar à vida dos seus discípulos. A ênfase na grande colheita. Naqueles dias, quando Jesus falou essas palavras, não havia falta de autoridade. Grande percentagem se envolvia nas questões religiosas, nas casas, nas ruas, nas sinagogas, em diversos lugares. Mas nós vemos que, a despeito disso, a avaliação de Jesus é que a seara era grande e que pouco eram os trabalhadores. A perspectiva de Jesus sempre foi, queridos, a seara, a colheita. E Jesus sempre mostrava isso para a vida dos seus discípulos. E de igual modo, a nós hoje também. Que Deus nos ajude, que não venhamos ser encontrados, achados, como aqueles discípulos quando Jesus passava por Samaria. Enquanto Jesus estava preocupado por alcançar a cidade, interpelar a mulher no poço de Jacó, os discípulos estavam apenas preocupados com o que era essencial, de ir à cidade, de comprar comida, de consumir. Que Deus nos ajude. A visão de Jesus é de conquistar as nações, tornar o reino de Deus conhecido a todas as etnias da terra. Esse é o sonho do coração de Deus. Mas, queridos, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos tamanho desafio. E era isso que eu gostaria de partilhar nessa parte com vocês. Desse grande desafio, dessa colheita que está diante de nós. Os 8 segmentos menos evangelizados no nosso Brasil. E o primeiro segmento que nós temos são os povos indígenas. Segundo o missionário Ronaldo Lidório, há 106 etnias sem representação missionária, entre eles, a maioria no norte e nordeste. O segundo segmento, nós vemos as comunidades ribeirinhas, onde aponta que 37 mil pequenas comunidades na bacia amazônica e 10 mil delas sem presença evangélica. Nós vemos o terceiro segmento, que são os ciganos. Em boa parte da etnia Calô, são 700 mil ciganos no nosso Brasil, espalhados por grandes cidades e em acampamentos. Apenas 1% deles professam o evangelho de Deus. O quarto segmento, nós temos o povo sertanejo. Embora nos últimos 10 anos muita coisa tenha acontecido, mas ainda vemos que há muitos assentamentos sem presença evangélica. Nós temos o quinto segmento, que são as comunidades quilombolas, onde há 3.500 comunidades quilombolas oficialmente reconhecidas no Brasil. São compostas de afrodescendentes. Estima-se que 600 destas ainda não existe presença evangélica. O sexto segmento, queridos, nós temos os imigrantes. Eles estão na sua maioria em cidades como São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasília. São cerca de 300 mil pessoas que vieram de aproximadamente 100 países. 27 desses países são aqueles países
os quais não permitem pregação do evangelho. O 7º segmento, nós temos portadores de deficiência auditiva. São 9 milhões de pessoas, com 1% apenas, que professa a fé no Senhor Jesus Cristo. E o último segmento são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. E o que dizer dos povos não alcançados, como foi falado já nessa noite? O que dizer da tradução da Bíblia, onde estima-se que ainda há 1.700 línguas que não têm um texto da Bíblia traduzido? Eu poderia listar vários desafios nessa noite, queridos. A história de missões nos fala do Conde Zinzendorf, o homem que foi um referencial. Zinzendorf, quando ele soube que na Groenlândia havia menos de 1% de evangélicos, ele começou a orar. Ele começou a pedir ao Senhor para que o Senhor enviasse mais trabalhadores para a sua seara. E certo dia ele encontrou um amigo seu e desafiou o seu amigo a ir à Groenlândia. Mas disse para o seu amigo: antes que você me diga sim, eu quero dizer uma coisa para você, que você terá a possibilidade de ir sem sustento. Você irá sozinho e sem possibilidade de voltar para casa. Aquele jovem olhou para Zinzendorf e disse: eu apenas te faço um pedido. E Zinzendorf disse: pois não, consiga para mim um par de sapatos usados, para que eu não possa ir descalço. E a história de missões conta que no outro dia, Zinzendorf chega à casa daquele jovem com um par de sapatos usados. Mas para sua surpresa, havia um bilhete na porta que havia a seguinte descrição: precisei ir antes que o dia amanhecesse, pois não posso perder tempo para fazer a obra de Cristo. Hoje, a Groenlândia tem mais de 50% de evangélicos. Isso é ter dimensão da colheita, queridos. Isso é ter dimensão da colheita. Concluindo, após percorrer as cidades e povoados, pregar o evangelho do reino, realizar milagres, instruir o povo e mostrar-lhes a necessidade da seara, Jesus agora deu-lhes autoridades. O capítulo 10 e o verso 1 de Mateus, diz o texto: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Queridos, assim como os discípulos de Cristo, nós também recebemos autoridade do Senhor. Nós recebemos legalidade do Mestre. Somos desafiados a seguir as suas pisadas, os seus ensinos, as suas ordens e o seu modelo, vendo como ele viu, se compadecendo como ele se compadeceu e tendo a dimensão da colheita que ele teve. Amém? Curve sua cabeça neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é martelo que esmia um sapenha. Estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é o Deus de missões. O Senhor é o Deus da missão. O Senhor é o Deus da Missio Dei. Ó Deus, e nessa Missio Dei, o Senhor deu tarefas específicas à tua igreja. Quando Jesus mesmo falou: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Senhor, obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas frentes que têm se levantado. Obrigado pela visão que o Senhor tem dado à liderança. Mas o Senhor ainda quer mais, o Senhor deseja mais desse povo, dessa comunidade, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito continue a falar, que o Teu Espírito continue a ministrar, que o Teu Espírito continue, Senhor, a inquietar, Senhor, mesmo se preciso for perder o sono, mas usa-nos na Tua presença e para a Tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, que Deus em Cristo os abençoe. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de nós encerrarmos. Você lembra quando nós cantamos aquela música Filho de Davi? E tem aquela parte que diz assim: o favor de Deus é o que abre as portas para mim, faz o impossível acontecer. Você lembra que eu falei que você trouxesse à mente alguma coisa impossível aos seus olhos? Quantos pensaram em pessoas? Fica de pé. Vocês têm um coração missionário.
Vocês pensaram no favor de Deus com oportunidade para alcançar pessoas. Não pensaram em bens materiais, não pensaram em cura, alguma coisa egocêntrica, alguma coisa voltada para você. Eu quero orar com vocês. Quero orar com vocês. Pai querido, eu quero te louvar pela vida desses meus irmãos. Quero te louvar porque o Senhor tem tocado no coração deles numa visão correta, num foco correto. E eu quero clamar que o Senhor esteja honrando esse coração, abençoando a vida dos meus irmãos, abrindo as oportunidades que só o Senhor pode abrir pelo seu favor. O Senhor dê a essas pessoas, dê a esses irmãos, essas pessoas que eles colocaram na sua mente, no seu coração, que pelo poder do amor desses meus irmãos, toda a cegueira mental, tudo aquilo que o inimigo tem alcançado de vitória na vida dessas pessoas, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês podem sentar. Agora eu quero orar pelos outros. Fiquem de pé os outros que não levantaram nessa turma. Coloca a mão no seu coração. Pai querido, eu quero abençoar meu irmão e a minha irmã. Eu sei, Senhor, que existem circunstâncias na vida da gente que mexem conosco. Eu sei que nós temos olhado por situações que às vezes são doloridas, por alcançar algumas coisas que nós necessitamos. Mas eu quero nessa noite que o Teu Espírito mude um pouco o coração do meu irmão e da minha irmã. Teu Espírito toque no coração do meu irmão e da minha irmã. Aquilo que é mais precioso para o Senhor não é nos curar, não é nos prosperar. Aquilo que é mais precioso do Senhor é nos usar como missionários nesse mundo e como adoradores do Deus vivo. Em nome de Jesus, desperta mais o nosso coração. Desperta mais o nosso coração. Desperta o coração da tua igreja, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Você que sentou, levanta todo mundo agora. Levanta todo mundo agora. A igreja é um braseiro de brasas vivas do altar de Deus. Eu queria que você abraçasse duas pessoas e você orasse para que esse braseiro fosse aquecido. Esse braseiro fosse aquecido para missões. Ora pelo meu irmão, ora com ele. Diga assim: Senhor, muda o nosso coração. Senhor, muda a nossa visão. Senhor, muda a nossa maneira de sentir. Senhor, muda a nossa maneira de agir. Nós queremos refletir a Tua glória. Nós queremos refletir a Tua glória. Nós queremos refletir a Tua glória. Canta lamanai. Nós queremos refletir a tua glória. Ele canta lavashuri manai. Aleluia. Oh Espírito de Deus, trabalha em nós, Senhor. Revela-nos o teu querer, Jesus. Revela-nos a tua vontade, a tua direção, Senhor. Que nenhum de nós seja negligente na obra do Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Aquece esse braseiro, Senhor. Aquece esse braseiro, Senhor. Aquece esse braseiro, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar. Filho de Davi, sei que estás
uma vez, filho de Davi. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. O favor de Deus, o favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Maravilhoso, santo, poderoso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quantos foram abençoados nessa noite na casa do Senhor? Dá um abraço no seu irmão, diga para ele assim: vai em paz em nome de Jesus.